Questão 38. A função f definida por f de x igual a cosseno de x e o gráfico da função g, quando representados no mesmo sistema de coordenadas, possuem somente dois pontos em comum. Assim, das alternativas abaixo, a que pode representar a função g é... Bom, então o que está acontecendo? Ele está me dando uma função f de x igual a cosseno de x. E está dizendo que essa função, quando representada no sistema de coordenadas, juntamente com o gráfico de outra função da função g, que eu não tenho a lei, faz com que exista aí dois pontos em comum, ou seja, dois pontos de interceptação, ou dois pontos de interseção entre essas duas funções. Então o que eu tenho que fazer? Analisar cada uma dessas 4 leis, ou 5 leis aqui das alternativas, e observar qual dessas funções pode ter dois pontos, ou tem dois pontos em comum com a função f de x igual a cosseno de x. Então eu preciso de duas coisas. Eu preciso saber como que é o gráfico da função cosseno de x, né? Como que é o desenho, e como é o desenho, como é o esboço de cada uma dessas 4 outras funções, que são todas aí funções bem básicas. Então, lembrando da função f de x igual a cosseno de x. Bom, f de x igual a cosseno de x é uma função que tem um desenho característico. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui 5 esboços da função f de x igual a cosseno de x, para que eu possa inclusive usar esses esboços na armação aqui, ó, no desenho dessas 5 alternativas. E aí eu já aproveito e explico como que é o esboço da função cosseno de x. Então tá aqui, ó. Agora sim. Eu tenho 5 funções cosseno de x. Então, o que é a função cosseno de x? Como que é o desenho? Ela tem, quando o x é igual a 0, ela tem o y igual a 1. E quando o x é igual a π, ela tem y igual a menos 1. E quando o x é igual a 2π, tem de novo y igual a 1. É aquele desenho característico, ó. Uma espécie de um U. Ó. Esse é o padrão, né? É o início da função cosseno de x, é isso aqui. E esse padrão, ele se perpetua, ó, ele se repete a cada 2π. Aqui eu tenho 2π de distância, e aqui a gente viu também, né? 2π de distância. Aqui para trás também tem uma espécie de U, ó, aqui. Também isso me dá 2π de distância. Então a cada 2π eu tenho essa figura. Então isso é uma coisa importante. E outra coisa que é importante nessa questão, dá para dizer até que é mais importante, é que a função cosseno de x, ela tem um espaço de imagem, uma distância, que vai desde o menos 1 até 1. Então isso aqui, ó, é a faixa de variação, de oscilação dos valores do cosseno, que é desde o menos 1 até lá no máximo 1. Ok? Então esse é o esboço da função cosseno. Tá? Então eu precisaria saber desse desenho aí para resolver essa questão. Então eu vou tirar essas marcações aí, para que eu possa usar o esboço como lugar da alternativa A. Então deixa eu analisar aqui a alternativa A. Aqui por alternativa A, que tem g de x igual seno ao quadrado de x, ou ainda seria a mesma coisa, né? Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Bom, primeiro que a gente sabe que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado, isso é uma relação trigonométrica. Isso aqui, ó, é igual a 1. Então, na realidade, g de x é uma função constante. G de x igual a 1. E como que é o desenho da g de x? Bom, se g de x é igual a 1, isso é uma reta paralela ao x, passando no y no 1. Então está aqui a função, a reta da g de x. E onde eu tenho interseção com a função cosseno de x? Aqui eu tenho uma interseção, aqui eu tenho outra interseção, aqui outra interseção, e como isso aqui segue, ó, isso aqui também segue, então por aqui assim tem outra interseção e assim por diante.
Então eu tenho aí infinitas interseções, infinitas ou infinitos pontos comuns. Ok? Então letra A não pode ser. Letra B, que eu vou usar esse gráfico aqui para a letra B. Ó. Letra B é g de x igual x ao quadrado. Bom, o que eu estou vendo? Uma equação, uma função do segundo grau, uma parábola, e especificamente g de x igual a x ao quadrado. Vou usar esse espaço aqui. G de x igual a x ao quadrado. As raízes são x ao quadrado igual a zero, x igual a mais zero ou e menos zero, ou seja, x igual a zero. Então a parábola com uma única raiz que é zero, ou seja, vai passar na origem e ainda com cavidade para cima, porque o x ao quadrado aqui é positivo. Então eu sei que é uma coisa assim, ó, parábola aqui e esse vértice aqui é na origem. Então o desenho é esse aqui, ó. Aqui está a raiz ou as raízes da função. Vem a parábola aqui, ó, descendo, ó, passa e volta e sobe. E aí realmente eu tenho o quê? Eu tenho dois pontos em comum. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto. Então o gráfico g de x igual a x ao quadrado e f de x igual a cosseno de x tem dois pontos em comum. Então essa aqui por enquanto é a resposta. Né? Então isso aí está servindo, porque é o que ele quer, ó, dois pontos em comum. Vamos para a letra C. Eu acredito que não tenha mais, né? Porque já é a letra B a resposta, mas vamos lá, letra C. Vou usar esse gráfico como modelo. Na letra C, a g de x é igual a 2 elevado na x, uma função exponencial crescente. Por que eu sei que é crescente? Porque a base é 2, é maior que 1. Então é uma função exponencial crescente. Como que é o gráfico da função exponencial 2 elevado na x? Bom, o gráfico da função exponencial, nesse modelo básico aqui, alguma coisa elevado na x, né? Tem aquele formato básico de estudo, vai cortar o y no 1. Então vai passar aqui, ó, a função exponencial, bem aqui, ó, no 1. E vai passar subindo e vai depois descendo, se aproximando do x. Então a curva exponencial característica é essa aqui, ó. Passa no 1 subindo, vem fazer esse movimento aqui, ó. E aí depois vem se aproximando do x cada vez mais. Então quantos pontos de interseção eu tenho aí? Ó, parece que vai dar outra resposta aqui. Porque aqui eu tenho um ponto em comum, aqui eu tenho outro ponto em comum. Mas aí não te esquece que isso aqui segue, ó, para sempre. Cada vez mais se aproximando do eixo x, embora nunca toque. Então isso aqui vai descendo, 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 descendo sempre. Então eu vou ter outros encontros aqui com a função. Aqui a função ela segue aqui, ó, o cosseno. Então vai vir para cá, outro ponto em comum, segue aqui, outro ponto comum e assim por diante. Então como essa perninha da exponencial ela vai para a esquerda aqui em direção ao menos infinito, vai ficar tocando aqui nessa função que oscila para a esquerda indefinidamente infinitas vezes. Então aqui eu também tenho infinitos pontos. Infinitos pontos comuns. Então também não é essa função. Letra C também, aqui é C, né? Letra C também não. Letra D. Letra D é a função logarítmica de x, também no seu modelo mais simples, né? G de x igual ao logaritmo de x. Como que é o gráfico da função logarítmica de x? É o mesmo raciocínio da função exponencial, só que em vez de passar cortando o y no 1, vai passar cortando o x no 1. Então onde é que está o x do 1? Bom, o x do 1, pensa, aqui é π. Π é o mesmo que 3,14 ou 3,1. Aqui eu tenho meio π, seria 1,5 ou 1,57. Então o 1 está um pouquinho antes, o 1 deve estar por aqui, ó. Esse aqui é o 1 do x. E a função logarítmica, log de x, é uma curva ascendente, já que o logaritmo aqui ele é crescente, porque a base invisível é 10. Então vai ser uma curva assim, ó. Logarítmica, passando ali, vai subindo. E aí, quantas interceptações eu tive?
apenas uma, né? Eu só vou ter este corte aqui, ó. Então eu só tenho um ponto em comum. Então essa aqui não são infinitos pontos, é apenas um ponto em comum. Então, um ponto comum. Se a pergunta fosse essa, né, qual das se quisesse que as funções tivessem um ponto em comum, a letra G serviria. Só tem um ponto de interseção entre a função logarítmica e a função do cosseno. Ok, mas de qualquer forma a letra D também não pode. Letra E, a função seno de x. Bom, como que é o gráfico da função seno de x? O gráfico da função seno de x é o seguinte: a função seno ela começa, em vez de começar lá no 1, ela começa aqui, ó, no 0, e faz o seu ponto máximo para 90 graus, para π sobre 2 aqui. Ó, vai fazer isso aqui, vai descer aqui, vai fazer isso aqui, e vai subir e vai ficar fazendo isso eternamente. E a função cosseno também vai fazer esse movimento eternamente assim, né? Vai descer aqui e tal, vai subir aqui, enfim. Então, quantos pontos? Para cá também, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, a função seno, que está em azul, vai vir aqui, subir aqui, aqui, aqui. Então, em quantos pontos comuns eu terei aqui? Terei infinitos pontos comuns também, né? Ponto comum, aqui ponto comum. Então eu terei aí comum, eu terei infinitos pontos comuns, ok? Então essa também não serve. O desenho da função seno ficou bem ruim aqui, né? Aqui sobe e desce, aqui, mas enfim, dá para perceber que são infinitos pontos de interseção. Infinitos pontos comuns. E aí então reforça, a única que tem 2 pontos e unicamente 2 pontos é a letra B. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.